Bom, eu respondi que era nele que eu acreditava e ainda acredito. Eles formaram uma amizade que vai muito além do relacionamento entre médico e paciente. E isso é ótimo. Ahad foi submetido a dezenas de cirurgias antes que o implante pudesse ser considerado completo. Então, no dia 23 de janeiro de 1990, Dr. Apessos retirou as bandagens de Ahad e mostrou seu trabalho final a todo mundo. Essa façanha excepcional da tecnologia médica estabeleceu o recorde do Guinness como a maior reconstrução craniana do mundo. Foi inacreditável quando vi meu filho pela primeira vez. O que me deixou mais feliz não foi sua aparência, mas o sorriso em seu rosto. Ele estava feliz com aquilo. Porque agora, ele não achava mais que parecia um monstro. Hoje, Ahad relembra aquele momento inesquecível. Eu me sinto ótimo. Posso sorrir e viver outra vez. A história de Ahad é mais do que a história de um crânio reconstruído. É sobre uma vida reconstruída com muito trabalho. Com uma determinação férrea, ele deixou sua cadeira de rodas para trás e tentou seus primeiros passos. O milagre de Ahad não parou aí. 7 anos depois de perder metade de seu cérebro, ele tentou e foi aceito em um colégio local. No dia 15 de junho de 1996, Ahad se formou. Um médico disse à minha mãe que eu não iria sobreviver e que no máximo iria me transformar em um vegetal. Eu consegui provar que ele estava errado. Eu estou aqui. Uma façanha incrível. O recorde desse garoto de 26 anos está apenas começando. E a amizade com o médico que tornou isso possível cresce a cada dia. Você está bem, garoto. Você está bonito. Assim como a coragem de Ahad Stroeffel parece inabalável, o nosso próximo recorde permanece intacto há quase 2 décadas. Ele pertence ao indiano Shiridhar Shilal, o homem que tem as unhas mais compridas do mundo e está na posição de número 9 do Guinness. Acompanhe. Este é Shiridhar Shilal e ele vai... Para se preparar, Yogi está se colocando no estado meditativo chamado Sumari. Essa é uma técnica meditativa que permite baixar o ritmo cardíaco para 32 batidas por minuto. Agora, ele está pronto para entrar na caixa. Fica totalmente pasma com a flexibilidade necessária para realizar essa façanha que parece mesmo impossível. Agora, ele está se preparando para entrar completamente na caixa. Kuduk toca sua testa para abrir o chamado chakra. Ele revela que este é o momento em que ele abandona seu corpo físico. Yogi assume a posição fetal e assim deverá se manter nos próximos 6 ou 7 minutos. Assim que estiver lá dentro, a caixa será totalmente submersa em água. Seu corpo inteiro já está dentro da caixa. A plateia assiste a tudo de perto e mesmo assim parece não acreditar. Esse é o filho do Yogi que veio ajudar seu pai. Ele está fechando a porta da caixa e é o único em quem Yogi confia para tal tarefa. Os juízes vão acionar o cronômetro assim que a caixa for fechada. Cuidadosamente, a equipe do Guinness leva a caixa para o tanque de água, onde ela será totalmente submersa. Para poupar oxigênio, Yogi faz com que sua pulsação baixe para 32 batidas por minuto. Eles estão baixando a caixa agora.
Isto é uma das coisas mais extraordinárias que já testemunhamos. A cabeça dele ainda se mantém em posição fetal e ele já está completamente submerso. Esse gelo é acrescentado para baixar ainda mais a respiração. Quanto mais fria a água, mais os poros se fecham, permitindo que ele poupe mais energia. Os peixes estão lá dentro para provar que isso não é um truque. É tudo real. A água, o tanque, tudo isso é de verdade. Não é uma ilusão. Como é possível ver, o Yogi já está dentro da caixa há 3 minutos e 25 segundos. Agora já faz 5 minutos que este homem está lá dentro. Mais uma vez lembramos que o que você está vendo é absolutamente real e incrivelmente perigoso. Ele não tem nenhum suprimento oculto de oxigênio. Meditação e concentração é tudo com o que ele conta para se manter vivo. O filho de Kuduk é o único que sabe quanto tempo seu pai pode ficar submerso. Nesse momento, ele pede à equipe que retire seu pai. O Yogi estava submerso há quase 5 minutos e está chegando a 6 minutos. Isso é inacreditável. O rapaz está abrindo a caixa. Não esqueça de que há 1,82 m de altura e 83 quilos ali dentro. Fica difícil acreditar que ele não esteja sufocado ou sofrendo câimbras nesse momento. Ele está saindo. Seu braço esquerdo já está totalmente para fora. Ele nos contou que o momento em que retorna a seu corpo é o momento de maior choque. A mente consciente faz o corpo tomar contato com o ambiente e ele diz que a simples ideia de experimentar esse choque o faz tremer. É a fria sensação da realidade. Ele sai da caixa. O que acabamos de ver é absolutamente impressionante. O tempo total foi de 6 minutos e 5 segundos. O tempo submerso na água foi de 4 minutos e 41 segundos. Kuduk é realmente incrível. O Guinness Book está repleto de pessoas que, assim como Kuduk, são exemplos de determinação e fazem de tudo para quebrar uma marca que parece inalcançável. Nosso próximo recorde teve origem há quase 2 séculos. É a chamada Torre Humana. Até hoje, é algo bem arriscado e muito perigoso para os que tentam desafiar o limite da força e da resistência humana. Veja o 7º colocado no top 10 desta noite. Construir uma torre humana não é para os que têm joelhos ou corações fracos. Pessoas já morreram fazendo isso. Para
Para chegar a 15 metros de altura, são necessárias centenas de pessoas cuidadosamente empilhadas como um frágil castelo de cartas. Um escorregão pode causar uma tragédia e fazer os participantes despencarem de uma altura muito grande. Enquanto as equipes tentam construir torres cada vez mais altas, vira e mexe, elas se veem envolvidas em desastres. Atualmente, 14 equipes dividem o recorde de construírem torres humanas de 9 andares. Uma delas é a Minions, da Espanha. São 1.000 membros com idades variando entre 7 e 60 anos. Eles vão tentar estabelecer um novo recorde para o Guinness construindo uma torre humana de 10 andares. No dia 5 de julho de 1998, em uma pequena cidade da Espanha, milhares de pessoas se reuniram para ver a equipe Minions tentar estabelecer um novo recorde para o Guinness. Os sinos da igreja sinalizam o início do evento. As câmeras mostram a formação de cima. 500 homens entrelaçam os braços e apertam seus corpos uns contra os outros num esmagamento humano que causa até claustrofobia. Descalços, os colegas de equipe vão subindo sobre os outros para formar o segundo andar. Perto do meio, homens cujos pesos somam centenas de quilos se juntam para formar um núcleo central estável. O núcleo é formado e o terceiro andar se inicia. Os colegas de equipe sacrificam seus corpos ao se tornarem verdadeiras escadas humanas, com ossos sendo triturados, músculos torcidos. Eles suportam uma dor absurda. A torre prossegue enquanto o enxame humano continua subindo de costas. O quarto andar luta para ficar no lugar. Os colegas de equipe tentam apoiar a torre da melhor forma que podem. A coluna continua a subir perigosamente. Como há o risco de desmoronamento, eles empilham mais homens para deixá-la estável. À medida que as costas se comprimem sob o peso cada vez maior, o quinto andar luta para ficar na posição certa. Os integrantes do nível 6, 7 e 8 já estão subindo. Eles tentam tomar cuidado para não desequilibrar, fazendo com que muitas pessoas caiam. O sexto andar já está subindo. A base agora suporta toneladas de peso por aproximadamente 2 minutos. Eles estão perigosamente perto do ponto de ruptura. A torre de 9 metros se torna um perigo para os que estão mais em cima. Uma queda dessa altura pode ser fatal. O sétimo andar já está no lugar. Os corpos tremem violentamente sob o enorme peso. Será que eles vão suportar essa tortura muito mais tempo? Eles só precisam ter mais 4 pessoas no lugar para completar a torre e estabelecer um novo recorde mundial. Estão subindo. Ah, não! Algo está saindo errado e a torre desaba. A tentativa terminou num emaranhado de gente, embora tenham fracassado. O público aplaude os esforços. Por incrível que pareça, ninguém ficou ferido na queda. Embora a nova tentativa de estabelecer um recorde construindo uma torre humana de 10 andares tenha terminado em decepção, a torre humana de 9 andares permanece no Guinness Book. Quando será que finalmente alguém vai conseguir quebrar essa marca? As câmeras do mundo dos recordes estarão lá para registrar o momento em que isso acontecer. É assim como a torre humana, a força e a resistência também são colocadas em prova no 6º colocado do top 10 do Guinness. Um dos tipos de programas de TV que fazem mais sucesso em todo o mundo são os chamados game shows. E de acordo com o Guinness, o game show mais radical é realizado no Japão. Olha só. Você sabe qual é o seu limite? Você deixaria um grande rato abrir uma passagem na sua barriga? E que tal ficar pendurado sobre um poço cheio de jacarés famintos? Por maior loucura que possa parecer, essas são apenas algumas das torturas que os participantes têm que suportar durante o mais perigoso e radical game show da televisão. O programa japonês chama-se Zagaman. Em português, seria algo como resistência ao sofrimento. Criado em 1984, é um programa que está em primeiro lugar de audiência e foi idealizado para testar os limites da persistência e do sofrimento humano. O concurso acontece durante um período de 6 semanas e se estende pelos 4 continentes.
As regras são simples. Número 1. Sofra o máximo de dor e humilhação que os produtores exigirem. Vá para o próximo nível ou se encaixe na regra número 2. Desistir a qualquer hora por causa da dor, exaustão ou medo. Esta competição começou com os 500 concorrentes deitados sobre uma grande placa de gelo e sendo molhados com água gelada. Correndo o risco de serem congelados, eles gritavam de dor. Um a um, eles foram desistindo até que só restassem 30 participantes. A partir daí, a diversão realmente começa a fazer jus ao título de resistência. As torturas são divididas em categorias. Há torturas de comida, quando grandes porções de cérebro de vaca são servidas. Se você perder o almoço, perde a competição. Mas há também a tortura física, quando eles são arrastados sobre montes de galhos cobertos com espinhos. Depois de resistir a boladas rápidas a mais de 14 km por hora, os que sobrevivem são submetidos a torturas animais. Os concorrentes são amarrados e sementes para pássaros são espalhadas sobre eles. O que acontece? Um ataque de um bando de galinhas famintas picando na pele exposta. Se resistir a esse frenesi de alimentação, você ainda será envolvido por cobras. Os concorrentes enfrentam mais 2 tipos de tortura na água. Primeiro, são amarrados num moinho de água de barco a vapor e forçados a resistir a repetidos afundamentos, correndo o risco de se afogarem. Os que avançam são submetidos a uma tortura ainda mais bárbara. Com correntes no pescoço e narinas bem abertas, eles precisam sobreviver onda após onda. 189 homens foram espancados, queimados e arrastados para fora do concurso. Ultimamente, em cada episódio do Game Show Mais Perigoso, tem restado 2 concorrentes. Nesta competição, 2 japoneses ficaram só de shorts e foram colocados em câmeras de isolamento no frio congelante do Monte Fuji. Eles não podiam sair, comer ou beber. O que resistisse a essas condições por mais tempo venceria a competição. Após 25 minutos de congelamento, nenhum deles mostrava sinal de fraqueza. Após 30 minutos nessa temperatura, há o risco de hipotermia. O apresentador oferece um pote de macarrão quente para os concorrentes. E finalmente um deles não resiste à tentação e mergulha na tigela de macarrão quente, deixando a vitória para o outro. O grande prêmio é uma semana de férias no Havaí. Mas para o vencedor, sua habilidade de sobreviver ao game show que o Guinness chama de o mais radical do mundo já é pagamento suficiente. E tem gente que tem coragem de participar deste programa de livre e espontânea vontade. O nosso próximo recorde, o 5º mais pedido, é um dos mais impressionantes registros do Guinness Book. É a história de Ryan James Shannon. Embora seu nascimento tenha sido o início de um pesadelo, a sua vida se transformou em um sucesso da medicina. Acompanhe. Cora e Lee Shannon tentaram ter um filho por mais de 8 anos. Eles já tinham perdido as esperanças quando, em julho de 1995, aconteceu o inesperado. Os médicos disseram a Cora que ela estava grávida. Eu comecei a pular. Pulei da cadeira, fui para fora e Lee não disse uma palavra. Lágrimas caíam dos seus olhos. Ele não disse nada, só ficou olhando o teto e chorando. Mas dentro de poucos meses, suas lágrimas de felicidade se transformaram em lágrimas de dor. Durante um exame de rotina, uma ultrassonografia que todas as gestantes devem fazer, um sério problema foi diagnosticado. Esta é a cabeça do bebê. Quando vem para cá, do lado esquerdo, na altura do pescoço, é possível ver uma massa se formar. O tumor estava pressionando a traqueia artéria do bebê, ameaçando esmagá-la, tornando impossível que o bebê sobrevivesse fora do útero. Por causa da gravidade e da falta de esperanças, os médicos conversaram com Cora para discutir o delicado assunto do aborto.
Eu não concordo com abortos. Disse a ele que não, que iria ficar com o meu filho, dar a ele uma chance de viver. No dia 2 de janeiro de 1996, os médicos fizeram um parto cesariana para tirar o bebê 6 semanas antes do tempo. O bebê, que recebeu o nome de Ryan James, ou RJ, era lindo e saudável em tudo, exceto num ponto. Ele pesava 3,360 kg e o tumor 308 gramas, 10% do peso do corpo do bebê. Ryan corria grande perigo. A cada dia que passava, o tumor continuava a crescer descontroladamente, ameaçando matá-lo. Foi tomada a decisão de operá-lo. A equipe médica foi formada para fazer essa cirurgia sem precedentes. Era o maior tumor que eles tentariam remover de um recém-nascido. Cora e Lee foram alertados de que havia um risco grande de perderem seu filho na mesa de operação. O tumor foi lavado e nele aplicado um produto para evitar infecção. Depois, o médico marcou onde as incisões seriam feitas, fazendo o possível para preservar a estrutura do rosto. Finalmente, os cirurgiões estavam prontos para a primeira incisão. Precisavam tomar cuidado para não atingir qualquer artéria vital. Depois de que a pele foi separada, os médicos começaram um delicado processo de remover o tumor. A operação durou 4 horas e foi um sucesso. Após a cirurgia, o bebê foi examinado e felizmente foi diagnosticado que não havia células cancerígenas. Depois de mais um ano, os Shannons estão curtindo o filho que eles lutaram tanto para trazer a este mundo. Mas eles ainda têm desafios pela frente. O tumor diminuiu o desenvolvimento da habilidade de engolir de Ray. Um tubo de alimentação foi implantado no estômago para alimentá-lo. Ele está a caminho de se tornar um bebê saudável. Os médicos têm esperança de que aos 3 anos ele seja capaz de comer e respirar sozinho. Quando for mais velho, Ray fará uma cirurgia para reparar o osso facial que foi danificado pelo tumor, e ele poderá ter uma vida normal. Ray sempre será conhecido por entrar no Guinness Book como tendo o maior tumor ao nascer. Porém, para seus pais, ele será sempre o menino que superou todas as expectativas. Este sucesso da medicina não poderia deixar de estar registrado no Guinness Book. Você é daquelas pessoas que tremem só de pensar em tomar uma injeção no consultório médico? Então prepare-se para ver o recorde que mereceu a 4ª posição do Top 10 desta noite. Conheço um homem que é chamado de almofada de agulhas humana. Prepare-se. Tim Cridland vai mostrar o que ele faz e por que é conhecido como almofada de agulhas humana. O que estou demonstrando é a relação entre mente e corpo. Eu realmente não sinto dor, transcendo a dor. Mudo o foco da mente e altero minhas percepções. O que eu sentiria como agulhas, sinto como outra coisa. Para colocar seu nome no livro dos recordes, Tim vai se perfurar com mais 2 agulhas afiadas de 23,5 centímetros, iguais a esta. A primeira vai penetrar por uma bochecha e sair pela outra. A segunda, a mais perigosa de todas, vai dentro da boca por baixo da língua de Tim, perfurar sua mandíbula saindo abaixo do queixo. Há uma equipe de paramédicos de prontidão caso seja necessário. E lembre-se, o que você vai ver é extremamente perigoso. Não tente fazer isso em casa. O palco é todo de Tim Cridland. Ele está inserindo a ponta. Primeiro vai perfurar a bochecha direita. Podemos ver a agulha perfurando.
Atravessou. Ele vai perfurar o outro lado agora. Está espetando. Tenta prosseguir com a perfuração. E aí está. Impressionante. Não é truque, é mesmo extraordinário. A segunda agulha vai ser inserida. Tim a coloca sob a língua. Pressiona contra o pescoço, pouco acima do pomo de Adão. Atravessou completamente a garganta. Não pode falar, mas conseguiu. Este é um novo recorde para o Guinness, o de maior quantidade de agulhas cirúrgicas perfurando um corpo. Hoje, Tim Cridland recebeu o título de almofada de agulhas humana. Se você chegou agora, não saia mais daí, porque hoje nós estamos apresentando mais um Top 10 do mundo dos recordes com os desafios mais pedidos. Bom, você já percebeu que o Guinness Book é uma curiosa enciclopédia de inusitadas experiências. No mundo da gastronomia, o que um país considera uma iguaria, outro pode considerar repulsivo. Tão impressionante que este é o terceiro recorde dentre os 10 mais pedidos de hoje. Veja. Esta cidade da China é o lar de 4 milhões de pessoas. O único restaurante do lugar, chamado Jalu, é mais conhecido como o melhor lugar para se provar uma das mais exóticas iguarias da região. Que carne misteriosa é essa que atrai tantos apreciadores? Acredite se quiser, ratos. Isso mesmo, ratos. O mamífero universalmente rejeitado por sua associação a doenças, sujeira e infecções, aqui ressurge como um chique prato. Por isso, o restaurante Jalu detém o recorde como o que mais serve ratos, cerca de 9 mil por ano. Assim como você escolhe lagostas em um estabelecimento de frutos do mar, os fregueses de lá são encorajados a fazer a escolha do prato principal em uma gaiola com ratos vivos. O cartaz diz: escolha o rato para seu prato. O menu do restaurante oferece 32 variedades de rato, com preços a partir de $22. Você pensa que vai jantar escargot, mas os ruídos na cozinha logo fazem mudar de ideia. Em um processo que muitos podem achar perturbador, os ratos são primeiro escaldados, soltando a pelagem que é removida do roedor. Limpos e livres da pele, os apêndices não comestíveis são tirados. Depois, eles são cortados em filé. Só então o chefe assume o controle, preparando diferentes arranjos das tentadoras iguarias, como rato frito ao molho de soja, rato cozido com presunto e porco, e os tradicionais ratos grelhados e picadinhos de carne de rato em prato crepitante. Bon appétit! Rato tem pouca caloria e muita proteína. Faz muito bem para a pele e as mulheres adoram. E as crianças também. Eu venho sempre a este restaurante com meus pais para comer ratos. Se essa loucura por ratos pegar, o fast food nunca mais será o mesmo. É, assim como um restaurante de ratos, há alguns recordes tão espetaculares que mais parecem cenas de ficção, não é mesmo? O
O que os médicos viram na sala de emergência de um hospital na Flórida, nos Estados Unidos, era uma realidade tão impressionante que conquistou o segundo lugar dentre os recordes mais incríveis. Vamos ver. 12 de abril de 1998. Michael Hill, de 41 anos, foi levado às pressas para o pronto-socorro de um hospital. Os médicos então esperavam um homem baleado, mas ficaram chocados com o que receberam. Temos uma faca na cabeça. O que você está vendo não é uma representação, um efeito especial. É 100% real. Uma grande faca com uma lâmina com mais de 17 centímetros de comprimento foi enterrada até o cabo na cabeça de Michael Hill. A doutora Shauna Perry era médica de plantão naquele dia. Quando Michael chegou, o que se via era um grande cabo de faca. Sua pressão sanguínea e pulsação pareciam normais, apesar do ferimento. Michael fez um movimento para tirar o cabo. Acho que naquela hora ele começou a sentir dor. A tomografia computadorizada revelou algo chocante. Eu suspeitava de que fosse uma faca longa, mas não percebi que era tão longa. Eu estava muito preocupada com as estruturas que ficam na parte mais baixa do crânio que poderiam ter sido afetadas. A julgar pela tomografia, não achei que aquela faca tivesse se movido em qualquer direção, senão ele teria morrido. Mas, francamente, quando vi a tomografia, duvidei de que ele fosse sobreviver. Embora os cirurgiões estivessem envolvidos com o órgão mais delicado do corpo humano, o plano era muito simples. Vamos tirá-la devagar. A equipe de vídeo grava cada momento enquanto a cabeça de Michael é raspada e esterilizada. Sem tempo a perder, o neurocirurgião faz a primeira incisão. O osso estava segurando a faca no lugar e nós tínhamos de tirar pedaço por pedaço para conseguir chegar ao cérebro e extrair a faca. Os sinais vitais de Michael estavam estáveis enquanto o médico se aproximava da fase mais crítica da operação. Ele precisa mover cuidadosamente o cabo para se assegurar de que seja solto. Pronto, ele conseguiu. A faca foi removida e um incrível recorde médico foi registrado. O maior objeto perfurante removido com sucesso de um cérebro humano. Michael sobreviveu à cirurgia, mas ninguém sabia qual o nível de lesão cerebral permanente que ele poderia ter. Apenas uma semana depois de ter sido levado ao hospital com uma faca de mais de 17 centímetros no cérebro, Michael Hill se prepara para voltar para casa. Provavelmente ele é uma das pessoas com mais sorte que já conheci. O ângulo no qual aquela faca entrou através do seu crânio e cérebro foi provavelmente o melhor possível. Michael ainda é assombrado pelo acontecimento daquela noite. Eu lembro que no hospital, a dor não começou até eu sentir meus olhos saírem da minha cabeça. Lembro de uma tremenda dor de cabeça. Eu podia sentir as coisas colocadas na garganta, tubos nos braços. Não sei o que aconteceu depois disso. Desde que quase morreu, Michael passou a ter mais respeito pela vida e agora passa mais tempo com o seu filho. Eu soube que entrei para o Guinness Book pelo recorde do maior objeto já removido de um crânio humano. Impressionante, não é mesmo? Mas antes do campeão, nós vamos rever os desafios que fizeram parte do Top 10 de hoje. A milagrosa história de Ahad Israfil e do médico que trouxe a sua vida de volta ao fazer a mais extensa cirurgia de reconstrução craniana. O indiano Sridhar Shilal é o homem que tem unhas com mais de 6 metros. O místico francês que impressionou todos ao espremer seu corpo de mais de 1,80 m em uma pequena caixa. 400 pessoas tentaram formar uma torre humana de 10 andares. Um programa de TV japonês que dá arrepios até em quem assiste. Por isso é chamado pelo Guinness de o mais radical game show do mundo. A impressionante história do bebê Ryan. Ele entrou no Guinness Book por ter o maior tumor ao nascer.
O inacreditável homem que se transformou na almofada de agulhas humana. Menu digno do mundo dos recordes. Diretamente da China, o restaurante de ratos. Um homem que teve uma faca enfiada na cabeça e sobreviveu para contar essa história inesquecível. Agora sim, nós vamos ao campeão desta noite. Os irmãos Donnie e Ronnie Gallon sonhavam em entrar para o Guinness Book. Este sonho não só se tornou realidade, como ele também ocupa o primeiro lugar entre os recordes mais pedidos. Você pediu. Vamos ver. Ronnie e Donnie Gallon têm muito em comum. Nascemos em 20 de agosto de 51. Querem os mesmos alimentos. Bife e arroz. E torcem pelo mesmo time de futebol. Dallas Cowboy. Então por que eles estão no livro dos recordes? Ronnie e Donnie são os mais velhos gêmeos siameses vivos do mundo. Ronnie e Donnie Gallon, 47 anos. Ronnie tem 1,70 m e Donnie 1,63 m de altura. Os irmãos pesam 160 quilos. Apesar de ficarem literalmente unidos em todos os momentos da sua vida, Ronnie e Donnie Gallon são pessoas muito diferentes, do temperamento a convicções políticas. O Ronnie é republicano e eu sou democrata. Temos diferenças de opinião e não gostamos sempre da mesma coisa. Isso inclui até atividades domésticas. Em 1951, quando nasceram, era perigoso demais separá-los. Ronnie e Donnie são chifópagos tetrapodes. Em outras palavras, gêmeos ligados pela pelvis, virados um para o outro, com 4 pernas. Eles têm corações separados, pares de pulmões separados, rins, fígados e esfíncteres separados. É possível ver um único cólon descendente. Tanto o cólon do Ronnie como o de Donnie se fundiram em um e acabaram tendo um único reto e um único órgão genital masculino. Eles são realmente raros, 1 em 1 milhão. O fato é que o pai deles também percebeu isso. Quando os meninos tinham apenas 4 anos, com relutância, ele os colocou num show de circo para ajudar a sustentar seus outros 9 filhos. Foi essa decisão que o mandou para a cadeia e dividiu a família, como lembra o filho mais novo, Jim Gallon. O que você acharia se rissem dos seus irmãos porque eles têm uma aparência engraçada? Você não iria gostar. Da mesma forma, nós não queríamos também. Apesar das reações, o pai defendeu sua decisão nesta rara entrevista. O Ronnie é o maior e sempre teve bom gênio, mas o Donnie é temperamental e está sempre fazendo o que quer. Pensamos nisso durante 2 anos e dizíamos que nunca os colocaríamos numa exibição. Mas éramos abordados por pessoas nos perguntando por que não os mostramos e assim eles poderiam ganhar um dinheiro. O que eles conseguiram com isso? Fama e uma pequena fortuna. Passaram mais de 35 anos se apresentando em circo. Uma coisa que concorda é na paixão por colecionar cartões de esportistas. Jim geralmente os leva ao shopping para satisfazer a vontade deles, mas sair em público tem um preço. Eles ganham a vida sendo assim. Sabem que não importa onde vão, a qualquer momento alguém vai se aproximar e dizer: eu não posso perder isso. Eu quero aquele lá, o primeiro. Apesar das diferenças, Ronnie e Donnie são realmente únicos de coração. Embora os avanços médicos já possibilitem a separação, eles preferem não se separar. Digo isso por nós dois. Não queremos ser separados. Já falamos isso ao nosso irmão. Se eles forem separados hoje, não seria bom. Mentalmente estão unidos há 47 anos e isso seria como cortar seu corpo ao meio. Tenho orgulho dos meus irmãos. Eles realizaram muito na vida. Ronnie e Donnie acham que sua maior realização foi entrar para o livro dos recordes como os mais velhos gêmeos siameses vivos. Estamos muito felizes. Esperamos anos por isso. Tenho vontade de pular de alegria. Toca aqui.
Depois tem gente que reclama da vida, né? Primeiro lugar, mais do que merecido. Agora olhe só o que está por vir nos próximos programas. Confira um desafio pra lá de radical. Um salto de bungee jump da maior altura de um prédio. AJ Hackett vai sobreviver a 180 metros de altura? Não perca! Uma lenda do Guinness que você nunca mais vai esquecer. A história de vida do chinês que ficou conhecido como Homem de Duas Cabeças. Uma pena, mas o Top 10 do Mundo dos Recordes de hoje chegou ao fim. Se você gosta do programa e quer participar, mande um e-mail pra gente. guinness@rederecord.com.br. E não se esqueça, não é um recorde se não estiver no Guinness Book. Até breve.